Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor esteja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Uma felicidade tremenda de estar aqui. Mais uma manhã, né? Às vezes a gente por uma outra coisa, trabalho, a gente não pode vir, mas é a saudade desse trabalho. Eu sou grato a Deus por estar aqui e por ser encomendado a essa tarefa que não é fácil, estando aqui do lado de grandes pregadores, mas que Deus aprove a gente estar falando sobre a sua palavra, que não tem nada mais edificante. Sim, abram comigo, por favor, para ler, somente para ler a palavra e depois já podem sentar. O livro de... Só um minutinho. Abram comigo o livro de Mateus, no capítulo 8. Do versículo 5 ao 13, muitos conhecem, sim, essa palavra. Obrigado, pastor. E eu quero que eu possa expressar aquilo que o Senhor já falou comigo, em nome de Jesus. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo-lhe, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Em algumas traduções diz tamanha fé, né? Então, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus por essa palavra. Pode se assentar. Senhor, glória a Deus. Meu Pai, a palavra desde hoje vem falando sobre isso, né? A gente está vivendo o princípio das dores, sim. Mas o Senhor disse: ainda não é chegada a hora, sim. Isso que estamos acontecendo hoje, está acontecendo desde o Império Romano, só que cada vez está se intensificando mais, cada vez as guerras são maiores, cada vez as pestes são maiores, cada vez tudo é mais global. E a gente tem que estar preparado para aquele dia, sim? Quem precisa se preparar? Eu preciso me preparar. Nós fomos salvos porque cremos na palavra de Deus, porque cremos na mensagem do Evangelho, mas nesse momento nós fomos santificados, e aí começa um grande processo, o processo da santificação. É uma coisa que não pode ficar naquele dia, sim? É nesse momento, como diria John Wesley, o homem, no momento da conversão, é tirado do mundo, mas durante o processo da santificação é que o mundo é tirado dele. Assim como no povo judeu, e Paulo sempre se arremete
Aqui as histórias antigas dos antigos nos trazem ensinamentos. O povo judeu foi tirado do Egito, mas durante 40 anos Deus não conseguiu tirar o Egito do povo. E por isso eles não entraram na terra prometida. Isso nos traz para que hoje nós entendamos que nós precisamos, primeiramente, entender os tempos. Mas nós precisamos entender o que nós precisamos para que nós cheguemos nesse dia com isso. E eu acredito que Jesus foi bem claro quando ele disse, virão do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa, mas os filhos do reino ficarão para fora. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega a Deus, né, crendo que Ele existe, mas que também é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sim? Então, eu quero trazer hoje essa mensagem. Com pouco tempo, eu poderia estar falando aqui horas sobre isso, porque é uma coisa que a gente precisa, a cada tempo, a cada momento, falar sobre a palavra de Deus, mas o que ela faz com a nossa vida. E por isso que eu quero chamar a essa mensagem tamanha fé. Tamanha fé é a fé que nós precisamos, sim, para chegarmos nesse dia. E a fé que nós precisamos para viver no nosso dia a dia, é a fé que nós precisamos para crer no meio das provações, é a fé que nós precisamos para, nesse caminho de salvação, porque nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, mas também nós seremos salvos. Um dia, essa carne que nos acompanha, Paulo dizia que tinha um espinho na carne, mas nós temos simplesmente uma carne que também não nos ajuda, mas pela fé nós cremos, pela fé nós chegamos com graça, ou nós chegamos com confiança ao trono da graça, onde apesar de nós mesmos, apesar da nossa infidelidade, apesar dos nossos pecados, apesar de que somos pecadores, mesmo que fomos e estamos sendo santificados, apesar disso nós chegamos ao trono da graça, onde nós recebemos o escape na hora certa. Nós somos pecadores, nós temos uma carne que é doente, como disse Paulo, mas também nós temos a possibilidade de escolha hoje. O livre-arbítrio, quando a gente está no mundo, não existe. O livre-arbítrio, quando a gente está perdido, as pessoas que estão perdidas não conseguem escolher a Deus. Não existe como... Não há nenhum só que busque a Deus, que procure a Deus. Por isso que nós realmente recebemos hoje, no dia que nós acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, quando a nossa fé ela entra na ação, nós realmente conseguimos esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nos permite buscar a Deus assim como Ele nos buscou. Assim como Ele foi nos buscar no momento que nós estávamos lá, no lamaçal do pecado, lá naquela escuridão, porque disse que não há escuridão tão densa que a sua luz não possa nos enxergar, que a sua luz não possa nos alcançar. Quem foi já alcançado por essa luz? Quem está hoje nessa luz que diz que o nosso Senhor fez tudo para a gente? Sim? O pastor falou sobre nós recebermos, porque realmente somos gratos, porque realmente em Cristo toda sorte de bênção foi liberada para nós, nas regiões celestiais e também nas materiais. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui principalmente porque nós precisamos a cada dia acrescentar essa nossa fé. Essa nossa fé que não vai levar não às coisas deste mundo, mas sim a uma esperança firme, a uma esperança que é inevitável, mas é uma esperança que o mundo não tem. É a esperança do dia da glória, como ele disse, ele virá entre as nuvens. Essa esperança, essa é a nossa esperança. Essa esperança que nos alimenta cada dia, que não tem sofrimento que possa passar,
nesse lugar, mas nós seremos recompensados. Toda dor, toda lágrima, tudo isso, meu irmão, isso será dado em gozo. Isso será dado aquele dia que nós veremos com o Senhor. Mas hoje, eu quero comparar para entender o que é essa tamanha fé que o Senhor quer de nós. Essa tamanha fé que a gente não consegue, por nós mesmos não conseguimos. Mas o Espírito Santo, Ele trabalha nós fazendo isso. E nós vamos saber primeiro, que relação eu tenho? Tenho uma fé pequena como é e uma fé grande. O Senhor nos disse que se tivermos a fé de um grão de areia, de um grão de mostarda, sim, nós diríamos para um monte, ir daqui para colar, e ele nos obedeceria. Mas também, ele disse, um pouquinho mais na frente, quando os discípulos eles vão, e eles estão para ir de um lado para o outro, e o Senhor promete, ele disse, vamos para a outra margem, sim? E havia uma palavra. Essa palavra era, vamos para outra margem. O nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas. Você tem palavras sobre a tua vida. Você tem promessas sobre a tua vida. Coisas que já foram liberadas para você, que você carrega, disseram para você, você vai chegar na outra margem. Agora, no meio disso, veio uma tempestade, os discípulos se desesperam, disse, mestre, estamos para morrer. Acorda ele, o Senhor disse assim, homens de pouca fé. Quando vemos que existe uma pouca fé, existe, e nós padecemos desse mal, esse aí é algo que o ser humano tem, a nossa carne, é o nosso velho homem, aquele que estava lá na incredulidade, hoje todo o tempo quer voltar. E quando você tem uma palavra de Deus e você não crê, você está sendo esse homem, essa mulher de pouca fé. Mas se eu penso, como que eu consigo, alcançar ou acrescentar essa minha fé? Tem alguns caminhos, e principalmente um que o Senhor deu. Quando aquele homem chegou, que tinha um filho endemoniado, que ele caía na água, caía no fogo, ele tinha medo de perder o seu filho. Os discípulos tentaram expulsar esse demônio, mas não conseguiram. E aí o Senhor disse assim, homens de pouca fé. Aí ele explicou por quê, e aí, no meu entendimento, não quero fazer nem esclarecer nada diferente do que vocês ouviram, mas a palavra disse que o Senhor disse, a esta casta só podes tirar com jejum e oração. E eu acredito, em uma análise do texto, que eu não vou fazer hoje, que ele estava falando não somente sobre os demônios, mas sim sobre a casta de pessoas com pouca fé. A única maneira de nós acrescentarmos a nossa fé é matar essa carne que é incrédula. E isso se faz através do jejum e da oração, meus irmãos. Nós temos que consagrar um tempo ao Senhor. Não é porque nós fazemos isso que vamos receber um carro, nem uma casa. Mas quando você jejua, meu irmão, você fica mais perto de Deus. Quando você jejua, quando você ora, o céu se abre diante de você. E é isso que nós precisamos fazer. Primeiro, meu irmão, está difícil, ora. Está difícil, jejua. Está difícil o externo, mas o interno, a única maneira que você tem é ficar mais perto de Deus. E nós temos a promessa, aquele que se chega a Deus, que acreditando que Ele existe, você sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busca o Senhor, e essa é uma das primeiras, mas ainda, o que é a fé? Sim, a fé, já sabemos que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a certeza daquilo que você não vê. E realmente é isso a fé. Aí fala assim, mas eu não vejo acontecer, mas não está acontecendo diante de mim, está difícil. Mas, irmão, você tem que ter fé. É fácil de ser, mas é mais difícil quando você está passando por isso. Mas, irmão, a única questão é você fazer o clique na tua cabeça. É você mudar a tua percepção. Sim, Romanos
12:2 diz assim que não nos conformeis, não vos conformeis, ou não vos amoldeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a única maneira, meu irmão. Não pensa como o mundo pensa. Quando você fala ao mundo, não, porque Deus já me abençoou com toda sorte de bênção, ele fala assim, mas como que a tua vida está assim? Mas Ele perdoou meus pecados, Ele me curou, Ele me salvou, Ele é aquele que vai comigo em todo lugar, é aquele que me consola. O mundo não vai entender porque você é feliz, estando no momento ou estando na situação que você se encontra. Mas estar feliz, estar alegre, alegrar-se no Senhor é parte dessa tamanha fé. Vamos chegar a essa tamanha fé e de que maneira, o que eu preciso fazer além, porque eu já orei, já jejuei. A fé. Dice Hebreus 11:2 diz assim, porque dela os antigos alcançaram o testemunho. A nossa fé é a que nos faz fazer testemunho. Jesus disse assim, recebereis poder do alto, sim, e ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu volto um pouquinho só, porque o tempo nos corre, a Mateus, porque um pouquinho mais na frente, o Senhor fala sobre o que é servir a Deus. A parte do discipulado, em Lucas 9 está mais expresso, na verdade, aí tem 3 exemplos. Um chega e diz, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem aonde recostar a sua cabeça. O outro chega e diz assim, mas mestre, eu quero te seguir, mas só espera que eu vá enterrar os meus pais. Lucas 9 disse o meu pai, mas Jesus diz assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Sim? E por final, outro diz assim, mas mestre, deixa que eu me despeça da sua família. Eu acredito que aquele que queria enterrar o seu pai, queria que ele ainda estivesse vivo, né? Então, vou esperar ele morrer para te servir um tempo um pouquinho mais longo. O outro, não, deixa que eu vou me despedir da minha família, vou de férias, vou lá fazer uma viagem com eles e eu volto. Mas o Senhor disse, segue-me, segue-me. E a única coisa que nós temos que quando seguimos Ele, Ele disse assim, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Ele está dizendo que de nenhuma maneira, daqueles que vieram seguir a Jesus, podem ficar sentados aí onde você está, meu irmão. Você não foi chamado para sentar. Você não foi chamado para vir. Você foi chamado sim para ouvir a palavra de Deus. Mas quando você sai para fora, meu irmão, você tem que colocar a mão no arado. Você precisa fazer aquilo que foi chamado para fazer. Você tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Aí fala assim, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Bom, talvez você ainda não entendeu o seu propósito. Ah, mas eu estou trabalhando. Sim, mas o teu trabalho glorifica o Senhor? O teu trabalho, as pessoas veem a glória de Deus manifestada através de você? Aí, eu quero chegar a essa parte. O que nós precisamos fazer? E bom, essa fé que nos faz entender que o mundo foi criado, essa fé que nos faz entender quem nós somos em Deus, que é aquilo que nós fomos destituídos, sim, por causa do pecado da glória de Deus, mas que hoje em Cristo Jesus nós fomos restaurados a essa glória. E aí eu vou pedir para vocês abrirem não somente em Hebreus, mas que, vamos abrir em 1 Coríntios, sim, só para trazer esse encerramento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. De novo, se Paulo quisesse dizer alguma coisa sobre o ouvir, ele diria assim, sobre a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não, ele foi específico. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí quando nós voltamos para trás, diz assim, mas quem, ou a quem, sim, em quem crerá, se não tiver ninguém que pregue?
Ou a quem pregará se não há quem seja enviado? A quem? Quem? É o que ouvimos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o Senhor Jesus, não é qualquer palavra, meus irmãos. Se o que nós ouvimos não tem a ver com a nossa salvação, se o que nós ouvimos, como o pastor no domingo passado falou sobre o pecado, se o que nós ouvimos, essa palavra que nós ouvimos, não nos confronta dia a dia com o nosso pecado, com aquilo que nós devemos ser em Cristo e com aquilo que nós somos realmente, meu irmão, essa não é a palavra de Deus. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo pregada, tem muita gente pregando a pequena fé. Você vai ver por ali que tem gente trazendo um copinho da água para a tua fé se centralizar nisso. A nossa fé é viva, irmão. A nossa fé é naquilo que não vemos, aquilo que nós somos bem-aventurados, diz o Senhor, porque cremos aquilo que não vimos. Porque nós cremos um testemunho daqueles que viveram com Ele, mas nós cremos por fé, pelo Espírito Santo, somente por isso, meu irmão. Eu sei que muitos talvez não deem glória a Deus a essa palavra. Eu sei, eu não estou pedindo para você dar glória a Deus, eu estou pedindo para você olhar para você mesmo. Talvez você estava esperando uma fé que você materializa num carro. Talvez você estava esperando uma fé que você materializa numa porta de emprego. Portas abertas. Apocalipse 3, quando fala para a igreja de Filadélfia, ele diz: eis que a porta se abre, uma porta aberta, para quê? Mesmo que você teve pouca fé, mesmo que você não tinha força, a tua força era pequena, mas me foste fiel na palavra, me foste fiel na palavra, ficaste firme na palavra. Essa é a porta para quê? Para a pregação do Evangelho, somente o Evangelho que pode fazer com que o homem seja salvo, somente o Evangelho que pode refletir a glória de Deus, e por isso vou trazer para vocês. Abram comigo, por favor, só para finalizar. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Aleluias. Glória a Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 6. É o Evangelho, irmão, prega o Evangelho, ouve o Evangelho, estuda o Evangelho, lê, medita na palavra de Deus. É somente isso que pode nos fazer estar preparados para esse momento. É somente isso que pode abrir o nosso coração para Deus. É somente isso que nos pode fazer ficar mais perto de Deus. Aleluias! Mas se ainda o nosso Evangelho, que está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluias! Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meu irmão, é o Evangelho que nos tira essa venda, essa cegueira que o mundo nos fez. É o Evangelho que a cada dia nos constrange, o amor de Cristo através da sua palavra. É Cristo, a luz resplandecente da glória de Deus. Nós podemos ver Deus hoje através de Cristo, através da sua palavra, através da pregação do Evangelho. Meu irmão, é a única maneira que você tem. E ainda, você é restaurado para o que você foi feito. Você foi restaurado. Eu vou voltar só para o capítulo 3 e 18 de Coríntios. Só para finalizar, eu agradeço essa oportunidade. Disse: agora, nós estamos com cara descoberta. No capítulo 3, ele faz uma comparação quando Moisés subia
ao monte, ele descia com o seu rosto resplandecendo. Esse fala se isso ali acabava, mas o ministério do Espírito é muito maior do que isso. Hoje nós estamos com a cara descoberta diante de Deus, refletindo com um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Você pode ser transformado, irmão. Está difícil, você pode. Está difícil, eu não consigo deixar de me irar, eu não consigo deixar de amaldiçoar, eu não consigo. Você consegue, irmão. Você crê que o Evangelho pode fazer isso, essa transformação, e o resto não importa, porque só há uma coisa que importa. É aquilo que nos espera no dia do Senhor. E você levanta para orarmos, para agradecer a Deus. Eu agradeço tremendamente essa oportunidade. Entrego ali o pastor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor.